Isto é com prazer, evidentemente, que passo de imediato a palavra a Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente do Brasil, nestas nossas áreas. Tem sido uma tradição os Ministros do Meio Ambiente brasileiros serem jovens e é com muito prazer, Sr. Ministro, que o recebemos em Portugal e passo de imediato a palavra. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos. O governo brasileiro, o governo federal, busca soluções climáticas e ambientais lucrativas. Para os empreendedores, para as pessoas e para a natureza. Essa é a forma que o governo entende para dar escala a esse desafio rumo a uma nova economia neutra em emissões. Nós temos que sair dos combustíveis fósseis para os renováveis. A solução para dar escala a isso é buscar projetos que sejam lucrativos e que não gerem uma inflação verde, porque dessa forma elas não acontecerão na velocidade necessária para essa transição que se tanto fala. O Brasil tem desafios ambientais, como 100 milhões de pessoas sem acesso, a Verônica vai comentar aqui, sem acesso ao saneamento, 35 milhões sem acesso à água potável. O Nuno acabou de comentar sobre o desafio da água, e o Brasil tem um gigantesco desafio em relação a tratamento, especialmente de esgoto e água potável. Além de reciclagem, o Brasil tem um baixíssimo índice de reciclagem de 3% e ainda 2.600 lixões a céu aberto. Esse é um desafio que o Brasil está atacando diretamente através do marco de resíduos sólidos para o tratamento de reciclagem, criar esse novo mercado, e o marco do saneamento também como uma grande fonte de atração de investidores buscando aí desenvolver esses dois setores que são tão importantes como temas ambientais. E, por último, o modal rodoviário, que nós estamos também aí com 60% ainda no transporte rodoviário. Esse é um desafio ambiental do Brasil. O Brasil entende, o governo federal entende que o saneamento já é uma realidade, mais praticamente 80 bilhões de reais já contratados para solucionar um desafio aí de 100 milhões de pessoas sem acesso a esgoto. O marco dos resíduos sólidos que foi feito agora nesse ano também traz aí toda uma segurança jurídica e regras para que os projetos em relação à reciclagem aconteçam de forma rápida. Desde 2019, o programa Lixão Zero já fechou 20% dos lixões, trazendo aí solução para o tema, que aí parte para a reciclagem. Em relação a tratamento de resíduos, nós lançamos o Recicla Mais, que é o inovador crédito de reciclagem, no mesmo modelo de carbono, de crédito de carbono. Então, as empresas que colocam essa embalagem, uma embalagem como essa é colocada no mercado, essa empresa não tem a capacidade de recolher essa embalagem, ela faz um leilão reverso. Ela tem uma meta e ela recompra essa embalagem. Então, como ela faz isso? Através de um leilão reverso, você traz mais valor a essa embalagem e assim esse ciclo começa a virar virtuoso. Esse modelo se baseou nas latas de alumínio, que o Brasil recicla 99% delas, porque elas têm valor econômico, então alguém poderia sair daqui com uma lata de alumínio e deixar num ecoponto e receber um valor adicional para um trabalho adicional. E também ele nasce do Campo Limpo, um programa do governo federal que já está instituído há mais de 20 anos, que retorna 94% das embalagens de defensivos agrícolas. É um exemplo para o mundo, um país continental, do tamanho que é o Brasil, com uma agricultura pujante e também gigante em relação a território, conseguir retornar 94% das embalagens defensivas. Como isso acontece? O setor, de forma responsável e compartilhada, tanto os revendedores quanto os fabricantes injetam 100 a 200 milhões de reais por ano para trazer valor a essa cadeia e essa cadeia girar de uma forma lucrativa. Então, baseado nesses dois programas e nessas duas
atividades aí, um de latinha de alumínio, outro do Campo Limpo, onde as empresas colocam 200 milhões de reais para essa cadeia de reciclagem acontecer, nós criamos o Recicla Mais, que agora vai para embalagens de vidros e plásticos nessa primeira fase. Essa forma que nós entendemos como governo federal para fazer política pública. Você cria um crédito de reciclagem, traz valor ao resíduo, traz agora o catador de lixo no Brasil vira um agente de reciclagem, sai do seu prédio, do seu trabalho, levando algumas embalagens para destinar ela corretamente e assim ter uma atividade adicional com uma renda adicional. Nós entendemos que são soluções como essas, baseadas em mercado e com soluções econômicas e trazendo a responsabilidade de todos, que nós vamos aí escalar esse tema, especialmente reciclagem no Brasil. Lembrando que também o Brasil bateu recorde de reciclagem aí de baterias automotivas, medicamentos vencidos, óleo lubrificante. Em 2021, todos esses temas foram recordes e nós instalamos aí centrais de retorno de medicamentos, logística reversa de equipamentos eletroeletrônicos. Tem várias atividades que o governo federal tem feito e essa é uma pauta importantíssima. E assim evitar também o plástico, como estou participando essa semana da Conferência dos Oceanos, um grande desafio é eliminar a poluição de plástico nos oceanos, e eu acho que o trabalho da reciclagem é o início de tudo isso. Essa embalagem não pode parar no oceano, não pode parar no oceano, ela tem que ter valor econômico para voltar a ser reutilizada. Então, o Recicla Mais trouxe esse instrumento inovador nessa direção. Outro ponto importante que o Brasil é um exemplo para o mundo, é o Programa de Controle de Poluição do Ar de Veículos Automotores, que está implementado no Brasil desde 1990, e as nossas cidades, a cidade de São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, está entre as 10, quando você vê o nível de poluentes, ela está entre as 1000 cidades. Isso vem muito de um trabalho de controle aí de poluição de ar e também de um combustível que é o etanol brasileiro, que vai misturado na gasolina, no veículos a gasolina, e também 100% em alguns veículos que são híbridos. Então, esta inovação que o Brasil fez na década de 70, hoje está trazendo um resultado ambiental para as cidades bastante relevante, e nós entendemos isso muito importante. Um detalhe, quando a gente fala em meio ambiente, a gente pode até algumas vezes esquecer, mas a digitalização que o governo federal fez, e isso eu apresentei na reunião da OCDE, e que já chegou a 80% dos serviços digitais, para um Brasil continental, é importantíssimo. Em algumas regiões, você ia lá levar 8 horas para conseguir levar um documento até para provar por exemplo, para provar que você está vivo perante a Previdência, para acessar serviços do governo federal. Foram mais de 4.900 serviços digitalizados, 125 milhões de pessoas já estão no cadastro único, e assim você consegue, através do digital, reduzir emissões, por exemplo, de toda essa quantidade de material que seria necessário para fazer a mesma atividade. A agricultura, todos conhecem, a agricultura de baixo carbono é um programa do governo federal também que foi aprimorado agora, saiu da primeira fase agora para a segunda fase até 2030, que deve reduzir 1,1 bilhões de toneladas de emissões da agricultura brasileira. Lembrando, a agricultura provavelmente será um setor que vai absorver carbono. Toda vez que você planta, você vai medir produtividade e absorção de carbono ou fixar carbono no solo durante esse processo produtivo. Serão 2 indicadores daqui para frente que serão monitorados. Eu estou produzindo comida e, ao mesmo tempo, fixando carbono no solo, e só uma agricultura tropical como a brasileira consegue fazer isso com eficiência. E eu acho que esse é um futuro bastante promissor em relação à agricultura. Um programa que pouca gente conhece, o Alimenta Brasil. O Alimenta Brasil mudou o modelo de cestas básicas distribuídas pelo Ministério do Cidadania. O que o governo federal fez? Descentralizou isso. Hoje você tem a priorização no consumo local, na produção local, evitando que esse produto fosse transferido até uma capital para depois voltar àquela mesma localidade. Isso também evita o desperdício de alimentos, fomenta a atividade do pequeno produtor local e reduz as emissões em todo esse transporte, que também é bastante importante. O governo federal foi o primeiro país também a fazer um programa chamado Metano Zero,
Na COP26, nós aderimos ao acordo de redução de metano em 30%. O governo federal lançou, há 4 meses atrás, um programa Metano Zero, baseado em tratamento de resíduos sólidos, resíduo da agricultura e das cidades, no campo e na cidade. Zeramos impostos federais, criamos incentivos e priorização de projeto e financiamentos específicos. Com isso, o Brasil deve reduzir em 30% as suas emissões de metano. Lembrando, o Brasil trata resíduo orgânico 1,5%. E o potencial de geração de biometano e biogás a partir desses resíduos é de 4 vezes o gasoduto Brasil-Bolívia, ou 120 milhões de metros cúbicos dia. Esse é um programa bastante robusto que está acelerando. Hoje, os veículos pesados, como tratores e caminhões e ônibus, já podem ser movidos a biometano. A tecnologia já chegou a veículos pesados. E essa é uma solução, de novo, lucrativa, porque custa 60% a menos em tratores, por exemplo, o uso de biometano em relação ao diesel. E, se o motor for estacionário para irrigação, esse custo pode se reduzir em 90%. São soluções como essa que nós temos que acelerar e levar como exemplo para outros países. Claro, o Brasil tem uma oportunidade gigante. A agricultura tem muito resíduo orgânico e esse resíduo orgânico pode ser transformado aí em biometano e em um combustível limpo. Isso eu acho que é uma mostra clara de que o Brasil está na correta direção. Além do programa de ferrovias, como eu falei inicialmente, o modal rodoviário é bastante ineficiente e poluente. O governo aí está com um programa de ferrovias que serão implementadas 5.500 quilômetros de rodovias e assim trazendo um modal mais inteligente e mais eficiente. O decreto do mercado de carbono, o decreto 11.075, trouxe ao Brasil a possibilidade de estar agora no mercado global. Nós fomos responsáveis pela negociação do mercado global de carbono em Glasgow no ano passado. Em seguida dessa aprovação de um mercado global, nós estamos trazendo a regulamentação do mercado nacional via decreto. E esse decreto trouxe aí uma central única de registro, toda a segurança digital e garantia de transparência e rastreabilidade e a não dupla contagem, com critérios mínimos para você registrar esses créditos de carbono e assim poder participar de acordos bilaterais ou multilaterais de uma forma global. O Brasil entende que a gente tem que monetizar ativos ambientais. O primeiro é o carbono, a segunda etapa vai ser 1 hectare de vegetação nativa no Brasil. Nós temos lá 500 milhões de hectares de vegetação nativa protegidas, metade em propriedade privada, metade em terras públicas, federais, estaduais e municipais. Esse é um volume bastante relevante de floresta nativa conservada, não é floresta plantada. Como que a gente monetiza isso? Como a gente remunera quem cuida de floresta? Como a gente faz disso uma atividade econômica que seja lucrativa para o empreendedor e, ao mesmo tempo, protetiva para aquele hectare de floresta? Esse é um desafio que nós temos. Em relação à mobilidade, os próximos passos, nós vamos soltar uma política de mobilidade e logística. A ideia é fomentar todas as rotas. O Brasil é um país de todas as rotas, então nós devemos aí soltar incentivos para os veículos elétricos, híbridos a gás, híbridos a biometano, híbridos etanol elétrico. Nós temos várias formas e várias rotas. O Brasil é um dos poucos países que vai utilizar todas elas e fomentar todas elas. Em relação à energia, eu queria comentar um estudo feito pelo Banco Mundial e pela União Europeia e o Ministério do Meio Ambiente, que traz o Brasil um potencial gigantesco de produção de energia eólica offshore. O Brasil é o país com o menor custo do mundo, um dos menores custos do mundo em relação à eólica offshore e tem uma possibilidade de produção de 700 gigawatts. O Nuno comentou aqui dos 17 gigawatts, o Brasil tem uma possibilidade de produção de 700 gigawatts de energia eólica offshore. Isso para os brasileiros são 50 Itaipus no mar. Então é uma oportunidade gigantesca, será um investimento de 200 bilhões de dólares de eólica offshore, que pode se transformar em uma energia para exportação, via hidrogênio verde ou amônia verde. Porque o Brasil já fez a sua transição energética, já foi pioneiro nesse setor e tem aí mais de 85% da sua energia renovável. Então, por esse motivo, isso se transforma numa energia renovável excedente e o Brasil tem visto o interesse claro da Europa
dos Estados Unidos e do Japão nessa direção, de olhar para esse potencial gigantesco que necessitariam de aí 300 bilhões de dólares para serem desenvolvidos, e nós já estamos aí na direção de acelerar esse processo. Já foi feito um decreto, nós estamos agora regulamentando para a gente fazer a concessão das áreas no mar, garantindo a proteção ambiental, com certeza, garantindo todo o cuidado com o meio ambiente. E os exemplos de eólica marinha, em muitos casos, aumenta a fauna marinha naquele território e dá para fazer isso de forma sustentável, protegendo os oceanos e, ao mesmo tempo, gerando uma energia limpa. Esse é um desafio que o Brasil está caminhando para começar aí, no início do ano que vem, a desenvolver concessão nessas áreas. Crescimento verde, o governo federal entende, e as reuniões que eu tenho feito e as viagens que eu tenho feito me trouxeram aí uma visão de uma nova geopolítica industrial e ambiental. De um lado, um bloco cinza, com combustíveis baratos, produzindo uma cadeia de suprimento bastante poluente. Eu dou um exemplo aí de China com 30% das emissões globais, o Brasil só gera 2,9%. Então, produzir uma cadeia de suprimento nova no Brasil é a solução, é uma solução que eu tenho enxergado e alguns países têm muito interesse nesse diferencial. Produza no Brasil, porque nós já fizemos nossa transição energética e temos excedente de energias renováveis. Você pode conseguir colocar plantas em cadeia de suprimento com 100% da energia renovável. Então, o Brasil entende, aí, o governo federal entende que nós temos uma oportunidade de crescer a indústria, uma indústria verde, para ser parte de uma cadeia de suprimento global nova, depois dessa reestruturação, ou essa mudança, esse novo jogo de geopolítica global. Então, fico aqui as minhas palavras e à disposição para as perguntas. Obrigado.